E aí, turma, que se liga no futebol paraibano. Estamos começando mais um episódio do podcast Minutos Finais. Eu sou o Edgley Lemos e nesta edição vamos passar pela nona rodada do Campeonato Paraibano. Bola voltou a rolar mais uma vez aqui nos campos da Paraíba e tivemos 4 partidas realizadas. Uma adiada porque um dos times testou metade do elenco positivo para a Covid-19 e já temos 2 classificados para a semifinal do estadual. Não é mesmo, Elson Silva? Exatamente, Edgley. Saudações ao pessoal que escuta o Minutos Finais. Vamos aí falar sobre essa rodada do fim de semana do Paraibano, cheia de contaminação. E para o pessoal do Grupo A, haja calmante e calculadora para fazer as contas, porque a última rodada vai deixar todo mundo agoniadinho. E o Botafogo, hein, Pedro? O atual tricampeão estadual vai ficar de fora da semifinal? Um abraço a Edgley, Ellison e aos amigos e às amigas do Minutos Finais, nosso podcast aqui. Rapaz, a situação tá complicada, né? Depender dos outros é sempre pior. O Botafogo fez por merecer se colocar nessa situação. Na verdade, eu vejo que 3 Botafogo eu não consigo enxergar quem é que merece se classificar e quem merece ser eliminado, né? Acho que nenhum dos dois fizeram por onde, convenceram nesse Campeonato Paraibano. Mas um deles vai se classificar, ou até eles juntos, né? É possível essa combinação. Mas enfim, a situação para o Botafogo, sem dúvida nenhuma, é a pior possível, porque ele depende de outros resultados a partir de mais um empate no estadual, dessa vez contra o Souza, num campo bem ruim para praticar futebol. Mas não foi aí que o Botafogo se colocou nessa situação, né? Foi em vários outros tropeços, que a gente vai relembrar e debater um pouco desse jogo contra o Souza logo mais, a partir de agora, né? O lado bom é que o Botafogo depende dos outros, né? Porque o problema do Botafogo tá sendo depender dele esse ano, porque a situação tá complicada. Pois é. Fique com a gente depois da vinheta e acompanhe nossas impressões dessa penúltima rodada do Paraibano. É rapidinho. O podcast Minutos Finais é a nova casa de discussão do futebol paraibano. Você pode ouvir onde e quando quiser. Basta ir no Spotify, Deezer, YouTube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol paraibano. De volta com a 30ª edição do podcast Minutos Finais. Pois é, você já sabe, a gente vai dar uma passada pela nona rodada do Campeonato Paraibano. E de início já com a notícia mais, para mim, intensa, né, dessa rodada, que foi a partida entre CSP e Sport Lagoa Seca, que foi adiada por conta de 8 dos 16 jogadores que compõem o elenco do Carneiro, né, o Sport Lagoa Seca, terem testado positivo para a Covid-19. Essa partida ela foi adiada, mas foi adiada, meus amigos, para o dia 22 de julho, quarta-feira próxima, agora, ou seja, um tempo menor do que o que se recomenda, né, pela OMS, que são 14 dias, se não me engano, 14 dias indicados de isolamento social para depois testar novamente e ver se tem condições. O que é que vocês acham aí desse adiamento aí? Em tese, o Sport não vai utilizar esses jogadores na quarta-feira, né? Eu achei muito estranho esse fato aí de 8 jogadores terem sido acometidos aí da Covid. Não por conta que não seja possível, mas não dá para também dissociar do fato de que o Sport Lagoa Seca não tinha tantos jogadores aí regularizados, né? Então foi uma notícia que pegou todos a nós de surpresa. Enfim, sou pago e trabalho para desconfiar de tudo que acontece, né? Mas o fato é que o Sport Lagoa Seca informou ao FPF que não teria condição de jogar e pediu um prazo de alguns dias a mais aí para poder inscrever outros jogadores, né? Que é o que pelo menos a gente espera, que o Sport Lagoa Seca entre em campo com outros atletas, né? Nenhum desses que foram aí atestados como pacientes aí da Covid, né? Enfim, vítimas da Covid-19. Então, Foi um mexicano, foi, Pedro?
Não sei, Edgley, sinceramente, é péssimo desconfiar, mas é estranho ter sido uma equipe que não tinha condições, ou pelo menos não tinha jogadores regularizados e iria fatalmente colocar atletas que não poderiam jogar e seria punido no tribunal, o que de fato, no fim das contas, nem teria tanto problema, porque já está rebaixado o Sport Lagoa Seca, né? Mas enfim, pode ser verdade também, e se for verdade, melhor que tenha sido adiado mesmo. E estranha mesmo por conta do período, né, que foi dado para eles voltarem a campo. Você falou, né, em tese esses jogadores não vão ser utilizados, mas e se forem, né? E se na quarta-feira o Sport aparecer com os 16 jogadores, ou Exato. até um pouco mais, né? Eu espero que não, né? Enfim, no futebol paraibano atualmente, no bom senso, não tá prosperando também, né? Mas, pô, é o mínimo que a gente espera, né? No 13, o Bruno Mota foi testado positivo no dia 30 de junho e dia 11 já estava jogando amistoso com o Pere Lima, né? Então, o prazo de 14 dias aí, aqui nem existe. É uma acho coisa que é meio surreal, mas é nisso. A situação do Sport Lagoa Seca é de desconfiar justamente por essa questão de não ter jogadores registrados suficientes para disputar uma partida de futebol. Então, num campeonato que já é tão bagunçado como o nosso, isso não surpreende, e não surpreenderia também o fato de ser uma artimanha, uma manobra para ter esses jogadores à disposição na próxima quarta-feira. Mas vamos ver na quarta-feira como é que esse time vai entrar em campo contra o CSP. O CSP que vai precisar ganhar esse jogo, né? Porque com a vitória do São Paulo Cristal sobre a Pere Lima no sábado, o CSP caiu para a lanterna do grupo B. Mas é muito esquisito, mas também é bem significativo que metade de um time de uma equipe profissional esteja contaminada para disputar um campeonato que está realmente ignorando todas as regras de segurança de medidas sanitárias que seriam minimamente necessárias nesse momento para o retorno do futebol, que já é irresponsável por si só. E vamos agora passar a falar do líder do grupo B, né, o Campinense, que encarou o Atlético de Cajazeiras neste domingo, e a Raposa acabou se dando melhor, venceu com um gol de Rafael Ibiapino, o artilheiro da competição. E para falar desse jogo, eu vou chamar nosso amigo Felipe Costa, que acompanhou a partida e está de volta aqui no Minutos Finais. Valeu, Edgley Lemos, um abraço para você, meu amigo. Um abraço também para Elison Silva, Pedro Alves. É um prazer muito grande estar falando com vocês de volta aqui no Minutos Finais. Excepcionalmente, é verdade, porque eu saí do projeto há alguns meses por inúmeros motivos, mas agora, depois de um convite feito por Edgley, estou voltando a participar do podcast. Repito, excepcionalmente, para falar de Atlético 1, Campinense 0, o jogo da 9ª rodada do Campeonato Paraibano 2020, partida realizada com portões fechados no Amigão, em que a Raposa, além da vitória, além da classificação, conseguiu se consolidar na primeira colocação do Grupo B do Campeonato Estadual. Souza tem chance de alcançar o Campinense? Tem sim, mas aí seriam necessárias 2 improváveis goleadas em 2 clássicos na última rodada, que vai ser emocionante para o Grupo B, aliás, para o Grupo A, mas é uma rodada que ainda não tem data para acontecer. Então, sobre o jogo, eu percebi o Campinense sabendo se aproveitar das suas limitações, jogando, como diz a história, conforme a partida. O Atlético, tecnicamente, parece melhor do que o rubro-negro, e isso se mostrou durante todo o campeonato no que diz respeito ao desempenho das duas equipes, mesmo quando a Raposa ainda tinha Oliveira e Canindé como técnico, porque o Atlético tem um elenco com mais opções, com jogadores de qualidade técnica visivelmente melhores do que os do Campinense, do que o elenco rubro-negro, e eu achei que ficou provado isso no jogo de hoje. No jogo deste domingo, dia 19 de julho, aliás, Dia Nacional do Futebol, um salve a Charles Miller. E, nesse sentido, eu utilizei a expressão na tuitada que fiz após a partida que o Campinense conseguiu vencer no sufoco. E aí fui questionado por alguns torcedores rubro-negros do porquê o Campinense tomou sufoco.
porque na visão de alguns aficionados raposeiros não houve sufoco. Eles acharam que o Campinense foi bem, ou que o Campinense não foi pressionado pelo Atlético. E eu acho que quem assistiu os 90 minutos e percebeu o Trovão Azul com maior posse de bola, rondando mais a área rubro-negra, chutando, mesmo que poucos arremates no alvo, e com um Rodrigo, o goleiro do Campinense, muito bem posicionado sempre, é um arqueiro muito tranquilo, com chutes por cima, poucos chutes no alvo, como eu disse, mas um Atlético bombardeando mais, independente de conseguir acertar a baliza do Campinense ou não. E aí, eu me apoio em frases utilizadas pelo técnico interino Hélio Cabral e pelo Rafael Ibiapino, artilheiro do campeonato com 8 gols e autor do único tento da partida, para embasar essa minha opinião de que o Campinense sim ganhou no sufoco. O Hélio Cabral, na coletiva de imprensa, utilizou a seguinte expressão: o Campinense soube segurar a pressão. Já o Rafael Ibiapino utilizou a frase de que o Campinense jogou no contra-ataque. Então, acredito que nesse sentido a Raposa tem conseguido se aproveitar das suas limitações, e o que quero dizer é o seguinte: não é que o Campinense tenha um time ruim ou tenha muita dificuldade, não, mas passou por uma grande reformulação, foram 15 ou 16 contratações e, obviamente, 15 ou 16 saídas do time titular que vinha jogando antes da parada para o time titular que está jogando agora. 50% de mudanças. Você vê, na zaga tem o Rodrigo, goleiro, e o Alex Travassos na lateral direita. A linha com o Alex Maranhão e com o Wesley e o Camargo na esquerda permaneceu. No meio você tem a permanência do Peu, mas aí já tem um outro volante, tem um Wagner Quirino jogando como meia. O Robertinho, é verdade, assim como o Peu, também permaneceu, mas a presença do Elielton já faz metade e metade desse setor. No ataque ficou o Rafael Biapino. Hoje jogou hoje que eu digo é domingo, tá, gente? Domingo 19 de julho. O Reinaldo Alagoano. Na quinta-feira contra o Botafogo jogou o Tauan. Então é 50% em todo o setor. É uma mudança realmente muito brusca depois de um longo tempo de paralisação, um curto período de preparação. Então é preciso sim saber se valer de suas limitações para conquistar o objetivo. E eu acho que o Campinense conseguiu fazer isso muito bem na quinta-feira contra o Botafogo, um time de melhor qualidade, de maior investimento. Conseguiu fazer isso no domingo contra um Atlético, um time talvez de investimento parecido, mas com um elenco um pouco mais qualificado do que o elenco rubro-negro. Num cômputo geral, a Raposa, meu amigo, tá com boi na sombra, empatou o clássico, venceu esse jogo contra o Atlético, tirando a invencibilidade do Trovão Azul, aí tá administrando a primeira colocação do grupo, vaga nas semifinais garantidas, e com a primeira colocação também praticamente assegurada, vai pro clássico dos maiorais com uma folga considerável e se preparando para a fase final do Campeonato Paraibano de 2020. Um abraço para todo mundo. Qualquer dia a gente se encontra de novo aqui nos Minutos Finais, no podcast Minutos Finais. Um abraço. Valeu, Felipe. Obrigado pela contribuição, meu velho. Elson, e quem ficou de fora dessa partida, né, desse domingo, foi o atacante Tauan, ele que passou mal e foi afastado, acabou não indo para o jogo, né? Seria um caso também de suspeito de coronavírus? Dá pra gente tratar dessa forma ou é muita irresponsabilidade nossa? Como aqui as coisas são muito pouco transparentes, dá pra gente duvidar. Não tem como a gente afirmar categoricamente, mas a gente pode duvidar sim. Até que se prove o contrário, pelo menos. Porque no fim da última semana, o Campinense informou que o Juliano, meio-campista que estava cotado para ser titular contra o Botafogo na volta do Paraibano e acabou nem sendo relacionado para a partida, foi afastado justamente por ter testado positivo para o coronavírus. E o Campinense não iria divulgar esse caso. Era uma coisa que a gente sabe que o Campinense não ia divulgar, ia simplesmente afastar o atleta e pronto. Mas ele não ia publicizar ou expor isso. Acabou expondo porque nosso companheiro Iaco Lopes, do Voz da Torcida, que participou também da edição 28 do Minutos Finais, foi lá perguntar para a assessoria o motivo, e aí, como desconfiaram que a gente já sabia, que a gente tinha essa informação
antes da confirmação oficial, e aí acabaram por soltar uma nota afirmando que o Juliano realmente tinha testado positivo para o coronavírus. E, e o Juliano que treinou até a terça-feira com seus companheiros antes de testar positivo, então foi para um culto na terça-feira antes de ter o resultado positivo divulgado, culto com seus companheiros de clube lá na concentração no CT do Renatão. Então a gente não vai saber se existe uma epidemia de coronavírus já dentro da pandemia num clube de futebol aqui na Paraíba, porque por obrigação, só daqui a mais ou menos 10 dias os atletas do Campinense serão retestados, né? Mas aí dá para desconfiar, abre mais para desconfiança. Se tinha um caso no grupo que foi afastado no dia do jogo contra o Botafogo e no fim de semana seguinte outro jogador se sente mal e acaba por não ser relacionado de novo, afastado na véspera da partida, ele que foi titular na quinta-feira contra o Botafogo, a gente tem todo o direito sim de suspeitar. Já diria Donald Trump, né, o presidente americano, que falou que se você testa demais, você tem casos demais. Então, vamos diminuir as testagens para não encontrar tantos casos assim. O E aí Edgley. já entra na situação do Kelvin também, que eu acho que é isso que o Pedro vai falar. Exatamente. E lembrar dele também que acabou sendo vetado de última hora no jogo do Botafogo. O Kelvin, que pra mim foi até o melhor jogador da partida do Botafogo, ou o menos ruim, digamos assim, no duelo contra o Campinense. E todo mundo estranhou, né, a ausência dele, foi perguntar por quê. Então não foi uma questão técnica, né? Foi uma questão mesmo médica, já que ele se sentiu mal depois do almoço. Também não dá pra saber o que foi, o que aconteceu. Eu tô tentando apurar. Se eu porventura conseguir, ainda aqui no programa a gente fala, né, no episódio. Mas, enfim, mais outro jogador que também não se sentiu bem antes da partida. E é uma suspeita, né? Não deixa de ser uma suspeita, né? E ainda sobre Campinense e Atlético, né, o Trovão que com esse resultado, né, com essa derrota, segue com seus 18 pontos lá no Grupo A, na liderança do Grupo A, e por enquanto ainda não garantiu matematicamente a classificação, apesar de a gente esperar, né, que o Trovão consiga a classificação. A última rodada é que vai definir tudo isso. Até porque, né, Pedro e Elson, seria cruel demais com o Atlético liderar toda a competição e na última rodada acabar ficando de fora, né? É verdade. O atleta acaba se colocando numa condição de ameaçado, né? Curioso isso até, E né? uma Chegar condição, nessa... exato, curiosa, porque acho que o atleta realmente merecia a vaga, uma das vagas, né? Mas acaba se colocando nessa condição e vai para um clássico contra o Souza, né? Em Souza, enfim, se coloca numa condição não tão confortável assim. E rapidamente da partida, eu não assisti, mas apurei com alguns amigos que assistiram. Me parece que também não foi um bom jogo, o Atlético até teve mais a bola. O Campinense também não jogou bem, né? Mas o Ibiapino chega aí a 8 gols, né? Faz mais um, decide uma partida e é o artilheiro aí bem folgado. Acho que ninguém tira essa do Ibiapino não, viu? Ele ainda vai ter mais... Eu acompanhei o jogo mais ou menos em segundo plano, né? Tava assistindo Botafogo, Souza e Botafogo. E acompanhei em segundo plano e pelo que realmente deu para perceber, o Atlético teve mais chance, mas o jogo em si foi fraco, de poucas oportunidades. E aí o Atlético com muita falta de ritmo, o Campinense cansado também, com as pernas pesando. E aí cai na conta, o resultado cai na conta do artilheiro, né? Que em uma das raras chances do jogo acabou decidindo e garantindo a vitória para o Campinense, que praticamente se garante na liderança do grupo B até o final. E aí faz o jogo de volta da semifinal contra o Souza em casa, no Amigão. Mas é muito difícil que o Campinense seja ultrapassado pelo Souza, porque aí no máximo empata em pontos com o Dinossauro, mas precisa tanto sofrer uma goleada quanto o Souza golear o Atlético na última rodada para que essa inversão seja possível. Pois bem, agora vamos falar, já que vocês falaram do Dinossauro, vamos falar do jogo que garantiu a classificação do time de Aldeane Abrantes à semifinal para encarar justamente
o Campinense. O Souza empatou em 1-1, né, com o Botafogo no estádio Marizão, e aí garantiu aquele pontinho que faltava. O Aldeone até comemorou ontem, no sábado, a classificação de forma antecipada, ficou na bronca com quem disse que o Souza ainda não estava classificado, mas a questão é que matematicamente o Souza realmente ainda tinha como ficar de fora. Mas o que é que vocês viram e podem relatar desse jogo, que eu confesso não pude acompanhar? Primeiro que a TV Souza deu uma copiada na TV Belo e começou a partida sem funcionar, né? Aí, acho que Copiou por tudo, volta né? Copiou tudo. A cobrança e o serviço Exato. O ruim, Souza né? cobrou R$ 21,90 para quem quisesse assistir o jogo. Não deu certo no começo da partida. Acho que por volta dos 5, 10 minutos a TV Souza abriu, foi pro YouTube também, assim como aconteceu com a TV Belo. E aí funcionou bem até o fim do primeiro tempo. Aí depois do intervalo voltaram para a TV Souza. Mas acho que já dá para, como a gente trouxe na quinta-feira, depois do jogo do Belo, que o consumidor que se sentir lesado pode tranquilamente solicitar o reembolso do dinheiro usando aquela mesma estratégia que o Djalma Mendonça deu a dica após a partida do Botafogo com o Campinense. Mas o Souza foi melhor no jogo, o Botafogo fez mais uma partida no ano, porque a gente pega. É ruim avaliar depois de 4 meses de paralisação, mas aí você pega o contexto todo do Botafogo da temporada e é mais um jogo que joga mal. Não empolga, um time muito preguiçoso, que se movimenta muito pouco em campo. O Rodrigo Andrade, apesar de ter feito o gol, até foi bonito o gol, um chute que ele pegou bem de primeira o gol do empate, mas joga muito apagadíssimo, erra absolutamente tudo que tenta. O time não tem jogada pelas laterais com o Juninho, nem com o Mário, avançam muito pouco, é um time muito amarrado o Mauro Fernandes ainda optou por colocar 2 volantes mais pegadores, o Wellington César junto com o Mineiro ali na frente do meio campo, talvez para se proteger do bom meio-campo do Souza, com a esquerdinha e com o Daxon. O Daxon, inclusive, fez uma senhora partida, um jogo muito bom enquanto esteve em campo. Ele foi substituído já na reta final porque estava cansado, mas ditava o ritmo do jogo, cadenciava quando precisava cadenciar, acelerava quando precisava acelerar, chutava de fora da área. Então foi um jogador que fez uma boa partida. Mas é mais uma exibição pobre do Botafogo, que é isso que deixa o seu torcedor preocupado por conta da classificação para a semifinal, porque tem o caminho mais fácil do que o Atlético, que pega o Souza, e do que o 13, que pega o Campinense, já que vai enfrentar o CSP na última rodada. Mas é um time que não empolga, que não dá perspectiva nenhuma de melhora. E tem um jogo importante na quarta-feira contra o Vitória, que pode carimbar a classificação para a próxima fase da Copa do Nordeste também. Mas foi mais uma exibição muito ruim, abaixo do que se espera dessa equipe, mesmo com os desfalques do Léo Moura, do Lohan, e hoje também teve o desfalque do Kelvin, mas é realmente bastante preocupante para o torcedor botafoguense em perspectiva de temporada geral, inclusive. Não só da semifinal da classificação para a semifinal do Paraibano, que caso não aconteça, fica sem Copa do Brasil e sem Copa do Nordeste ano que vem. Acho que Copa do Nordeste ainda vai para preliminar. Mas fica sem cotas importantes garantidas para o ano que vem. E pensando também na sequência de Copa do Nordeste, que cada fase que avança garante uma cota significativa para os cofres do clube e principalmente para a Série C do Campeonato Brasileiro, né? Que o time investiu bastante apostando aí no acesso, mas com esse futebol aí é difícil, muito improvável que vá longe. E o Mauro Fernandes já, por suas escalações, suas mexidas que bagunçam muito o time, já começa a ser mais questionado ainda pelo torcedor que já não engoliu muito a sua chegada. Eu concordo com o resumo aí. Acho que o Botafogo foi inferior na partida. O jogo não foi bom, acho que o próprio Souza também não jogou bem, mas foi melhor do que o Botafogo nos 90 minutos, né, digamos assim. O campo muito ruim, né, muito baixo, queimado pra caramba lá no Marizão. Pra gente do que o próprio Souza, que tem um setor de criação interessante. Concordo demais com a partida do Daxon, acho que me surpreendeu até a partida do Daxon, fez por conta do campo, né, não por conta dele, mas por conta da condição da partida de hoje. E o Daxon deu uma lucidez ali ao meio campo, teve muita tranquilidade, quase tudo que quis ele acertou, né, diferentemente do Rodrigo Andrade. E aí falando do camisa 10 do Botafogo, eu não consegui entender nenhum
técnico, nem o Pisa, nem o Mauro Fernandes, em nenhum momento o Rodrigo Andrade foi barrado, né? Foi colocado no banco de reservas para tentar buscar uma outra solução no meio-campo. Isso eu particularmente não consigo entender. Acho que o Rodrigo Andrade luta, ele tenta, realmente busca jogo, faz uma transição defensiva rápida, realmente, volta para marcar bem, mas com a bola, que é o que se espera, é um jogador que não só não arma, como ele acaba prejudicando, né, a evolução do futebol do Botafogo, do volume do Botafogo, acaba interferindo para o pior nas partidas. Faz uma temporada até aqui muito ruim. Mas, de uma maneira geral, o Botafogo todo foi mal, né? Teve uns 10 minutos, 12 minutos que foi melhor do que o Souza na segunda etapa. Na primeira etapa o Souza foi melhor. No segundo tempo o Botafogo voltou um pouco melhor, mas quando fez o gol, achou um gol, né? Foi bem no início da partida e ainda não era advindo de um volume que a equipe estava botando de maneira alguma. Foi um gol bem achado do próprio Rodrigo Andrade. E a partir dali até que foi um pouco melhor do que o Souza. Acho que o Souza até cansou mais do que o Botafogo, pareceu ter pregado no campo primeiro do que o Botafogo. Também a questão aí do Givanildo Salles demorou a mexer, né? O Botafogo mexeu mais rapidamente, o Mauro Fernandes. E nesses 12 minutos da segunda etapa, mais ou menos, o Botafogo até foi melhor e teve uma chance claríssima de virar a partida, né? Com o Dico. Uma defesa absurda do Ricardo. Que belíssima defesa, sincero, muito bonita mesmo. Numa boa jogada do Botafogo, cruzamento pro Dico, que até cabeceou como o manual manda, né? Cabeceou bem e para baixo, mas o Ricardo fez uma defesa magnífica. E aí A o parte Botafogo 2 daquele lance contra o América de Natal na primeira rodada da Copa do Nordeste. Só que esse, pelo menos, o Dico acertou mesmo, assim, a cabeçada. Ali foi um mérito enorme mesmo do Ricardo. E... Bom, acabou que o Souza conseguiu esse empate que ele classifica, o Botafogo entra numa condição que a gente falou inicialmente, bem complicada, né? Como o Ellison falou, o time pega o CSP. Mas assim, o torcedor que vem acompanhando a partida, e a gente que racionalmente analisa a partida, não consegue hoje, sinceramente, dizer que o Botafogo vai vencer o CSP, que pode jogar bem desesperado, né? Um CSP bem veloz, que é um time cheio de meninos. Claro que o Botafogo no elenco é superior, mas não dá pra dizer hoje que o Botafogo vai chegar e vencer do CSP. E mesmo vencendo, vai depender aí dos clássicos, né? Os clássicos, o Maiorais, o clássico dos Maiorais e também o clássico sertanejo. Precisa que pelo menos o Atlético de Cajazeiras ou o 13 tropece, né? Não precisa que os adversários vençam, mas que pelo menos 13 ou o Atlético de Cajazeiras não vença seu jogo, né? Por exemplo, se empatar e o Botafogo passar, vencer o CSP, o Botafogo se classifica. Mas assim, depender dos outros é sempre muito ruim, né? E o Belo se coloca nessa condição depois de muitos vacilos aí em casa, de João Pessoa, empatou bastante, empatou com o próprio Souza, empatou contra o São Paulo Cristal. Então, não é essa partida do Souza, né? O empate lá no Marizão é uma coisa muito mais comum do que os vacilos que o Botafogo teve em João Pessoa, que construiu essa condição bem atípica nos últimos anos, digamos assim, para o Botafogo, que normalmente vinha se classificando com certa tranquilidade e agora vai ter que torcer, vai ter que fazer sua parte e torcer para outros resultados. Né? Pois é, e um desses resultados é um empate ou uma derrota do 13 no Clássico dos Maiorais da próxima rodada. Sobre o Galo, vamos para o jogo lá no José Cavalcante, que aconteceu nesse sábado. Tivemos um empate sem gols entre Nacional de Patos e Galo. O Nacional ainda não está livre do rebaixamento, né? Vai precisar vencer na última rodada. Pode até torcer por um tropeço do CSP, que eu acredito que seja improvável na quarta-feira, mas ainda assim na última rodada precisaria de uma vitória para escapar. Já o Galo segue na briga, né, por uma vaga na semifinal e vai para a decisão, como falei, na última rodada no Clássico dos Maiorais. O que é que você viu desse jogo do Galo e do Nacional lá em Patos, Pedrinho? Olha, o 13 realmente foi um detalhe não ter perdido, né? Acho que se a gente comparar os dois alvinegros que foram pro Sertão, acho que o 13 escapou muito mais aí da derrota mesmo, porque o Nacional
foi mais perigoso do que o Souza foi para o Botafogo, né? O Nacional de Patos, embora o Souza me pareça mais organizado, mas o Nacional conseguiu criar chances mais claras do que o Dinossauro contra o Botafogo. Contra o 13, o Nacional de Patos foi bem perigoso, teve chances reais. O 13 jogou bem mal também, né? Mais uma partida ruim do 13. O 13 também não convence no Campeonato Paraibano. Tá meio que Botafogo e 13, um dando pro outro a classificação, mas ninguém quer agarrar, né? Isso é o que tá acontecendo aí no Campeonato Paraibano no Grupo A. O Nacional fez um jogo que me surpreendeu, porque o Nacional não tem uma equipe tão forte assim, não tem tantos valores, mas conseguiu criar, conseguiu não ser tão... não ficar tão abaixo fisicamente do que o 13 na partida, e fez um jogo interessante. Conseguiu boas oportunidades, principalmente na segunda etapa, chances claríssimas mesmo, assim, umas 3 pelo menos, e acabou, uma delas o Jefferson também foi absurdo, né, o goleiro Jefferson, que é o grande nome do 13, né, nesse campeonato paraibano, o goleiro Jefferson, que já foi do Campinense, já foi o melhor jogador, melhor goleiro do campeonato paraibano quando jogava pelo Campinense, e novamente faz uma ótima temporada pelo Galo da Borborema aqui na Paraíba. Então, o 13 acabou vencendo, digamos assim, saiu com mais vitórias, digamos, na rodada, porque acaba dependendo de si apenas na última rodada, né? Apesar de ser o Campinense, é um jogo mais difícil do que o do Botafogo, que pega o CSP, mas tá naquela visão de que só depende de si. Se o 13 vencer o jogo, tá classificado. O Botafogo já não tá nessa condição, né? Ele vai depender de outros resultados. Então, o Galo da Borborema, eu acho que, no fim das contas, sinceramente, teve muito lucro nessa rodada. Embora não tenha jogado bem, mas teve lucro de não perder o jogo contra o Nacional de Patos, que lhe colocaria, por exemplo, numa condição inversa, né? O empate do Botafogo contra o Souza, e mesmo jogando mal, mas esse empate do Botafogo contra o Souza, se o 13 não tivesse vencido, se tivesse perdido, na verdade, o 13 que teria que depender de resultados, o Botafogo já dependeria de si. Então, acho que o Galo da Borborema ficou no lucro nessa rodada, viu, sinceramente. Embora tenha feito mais uma partida muito ruim, com alguns reforços, né, que estrearam, mas normal também esses reforços ainda não surtirem tantos efeitos, e foi o que aconteceu. Por pouco o Galo não perdeu o empate. Mas é isso. O 13 saiu no lucro imenso, o empate por 0-0. Acho que o desempenho do Nacional entra muito naquela questão motivacional do Celso Teixeira, né? Que por mais que a gente tenha reticências com a capacidade dele de treinar realmente uma equipe, de montar um time que vá jogar para frente, que vá jogar bonito, um time que seja tecnicamente bem treinado, mas a questão da motivação é inegável, né? E o Nacional acabou fazendo uma partida que acho que melhor até do que as que tinha feito antes da paralisação do campeonato. Jogou melhor que o 13, deveria ter saído com a vitória. O Du perdeu 2 oportunidades incríveis. Uma delas ele estava impedido, na outra o Jefferson fez boa defesa. Então a equipe do Galo continua sem empolgar, e aí o time que já poderia ter botado pelo menos uma mão aí na classificação, contando aí com esses tropeços de Atlético e de Botafogo, acaba entrando muito pressionado para as semifinais. O 13 que, lembrando que no ano passado a equipe do Galo brigou contra o rebaixamento até a última rodada do Paraibano, né? E aí pode chegar mais um estadual consecutivo sem se classificar. Para um time com a história do 13, com a camisa que tem pesada, o Galo da Borborema, isso aí é realmente muito preocupante e bastante significativo. Mas o Nacional também, além de não conseguir mais se classificar com o resultado, que acaba sendo um tropeço realmente, porque merecia ter ganho, não se afastou da luta contra o rebaixamento, e aí fica aquela discussão que a gente teve pela chegada do Celso Teixeira, né? Porque a conversa era de que o time precisava, além de escapar, conseguir 2 vitórias para tentar brigar aí e cavar uma vaguinha na semifinal. E aí trouxe um treinador para 2 jogos, apostando no tudo ou nada, e não acredito que vá cair, honestamente. Vai pegar os garotos da Pere Lima, que foram goleados pelo São Paulo Cristal nessa rodada. E aí deve ser até uma missão tranquila para escapar do rebaixamento, mas acaba que o investimento não se faz
muito. Acaba sendo mais inexplicável ainda com essa situação que vai se desenhando, né? Mas foi uma partida. Foi transmitida pela televisão e também teve problema até na TV aberta, véi. Você imagina o que são as TVs fechadas, né? O E o problema, 13. o problema é Yuri, né? O problema é Yuri Queiroga, ele Exato, é o grande pé frio, pezinho de cremosinho, como disse Pedrinho lá no Twitter. exato. O Já problema é descobrimos Yuri. qual é o problema, né? Exato. E outra situação desse jogo que dá pra gente destacar é a falta de prestígio do Frontini, né? Com a saída do Rafael Oliveira. Muito se pensava que agora ele ia assumir de vez a titularidade no ataque, no comando do ataque do Galo, mas o Moacir Júnior preferiu jogar com o Edson Carioca, que é meia improvisado como atacante, e colocou o Hermínio para entrar no segundo tempo. O Hermínio que chegou essa semana do Taubaté, atacante, acabou entrando. E o Frontini segue desprestigiado aí no elenco do Galo da Borborema. Foi titular no amistoso contra a Pere Lima, não rendeu, foi substituído logo no começo do segundo tempo. E agora o treinador preferiu improvisar do que contar com um experiente atacante argentino ali no comando do ataque. E para completar, né, essa rodada que foi até meio quebrada, ainda tivemos a vitória do São Paulo Cristal por 3-0 sobre a Pere Lima, que marcou o retorno, né, do Isaías, o atacante Isaías, que estava emprestado ao Aimoré, meteu gol no Grêmio lá no Campeonato Gaúcho. Enfim, o São Paulo Cristal que fez uma homenagem, né, entrou em campo com uma homenagem ao Eduardo Araújo, que era diretor executivo do clube e faleceu em virtude da Covid-19. Né? E a última rodada, né, Elson e Pedro, a gente ainda não tem previsão, né, para começar, porque o campeonato volta a ter uma pausa, dessa vez para o Botafogo ir disputar o que resta ainda da Copa do Nordeste. Né? Ninguém sabe se o Belo vai conseguir a classificação na última rodada, precisa só de um ponto, mas o fato é que o campeonato volta a parar aguardando o retorno do Botafogo da Copa do Nordeste. Na Copa do Nordeste a situação é um pouco inversa, né, do Botafogo. Ele depende de si e só de um empate, né? Não precisa nem vencer a partida. Caso Talvez nem do consiga. empate, né? Se dependendo dos outros Talvez. resultados. Isso. Talvez até não. Até perdendo pode se classificar, né? O Botafogo se colocou numa condição boa, digamos assim, na Copa do Nordeste. O fato da pandemia ter acontecido tudo isso, de ser em sede única, acabou prejudicando de certa maneira, porque esse jogo seria em João Pessoa, né? E não só sai de João Pessoa como vai para Salvador, né? A terra do Vitória. Mas, enfim, é uma condição favorável, não dá para dizer que não é. Fez uma Copa do Nordeste bem tecnicamente também sem convencer, do ponto de vista técnico e dentro de campo bem fraco, uma Copa do Nordeste fraca, mas copou, né? Copou muitos jogos, foi bem assim em termos de pontuação, conseguiu algumas vitórias importantes e agora depende de si para passar de fase e garantir uma cota pelas quartas de finais da Copa do Nordeste. Agora, claro, é importante isso, mas sem dúvida nenhuma, assim, eu pensando assim, na cabeça da diretoria do Botafogo, há uma agonia num momento muito grande, né? Porque mais importante do que eu acho que a diretoria trocaria essa classificação na Copa do Nordeste pela do Campeonato Paraibano, né? De seguir vivo no Campeonato Paraibano, porque ela dá mais dinheiro no outro ano, no ano seguinte, dá uma condição mais favorável para o ano seguinte, porque envolve a Copa do Brasil, né? A cota da Copa do Brasil, que é pesada para o Botafogo, e chegar na final do Campeonato Paraibano é sempre mais importante do que, no ponto de vista financeiro, evidentemente, uma lógica de construção de clube, construção econômica do clube, acaba sendo mais importante do que avançar na Copa do Nordeste. E o Botafogo vai jogar a vida na quarta-feira, né? O jogo é às 20 horas contra o Vitória lá na Bahia, como o Pedro já falou, e eu imagino que não tenha dificuldades para se classificar. A situação é realmente muito boa. E é isso. O Botafogo antes de voltar ao futebol iria priorizar a Copa do Nordeste por conta das cotas de classificação que já entram imediatamente.
acabou em 2 jogos do Paraibano se colocando numa situação que o estadual acaba sendo mais importante. Aí não sei até que ponto a diretoria preferiria ficar em Salvador por mais tempo, porque o time precisa se preparar também para jogar o Campeonato Paraibano, porque com essa bolinha que vem jogando aí nessas 2 partidas, dificilmente também consegue chegar à classificação aqui. O torcedor do Botafogo está preocupado e com muita razão, porque o time não apresenta perspectivas de melhora e com o time sem render dentro de campo já começam a pipocar novamente aquelas crises internas que ficam ali só engatilhadas para esperar um tropeço dentro de campo para acontecer de novo. E o horizonte do Botafogo cheio de investimento para essa temporada e com perspectiva de levar as coisas em banho-maria, ganhar o Paraibano com o pé nas costas, se classificar na Copa do Nordeste, mesmo que não chegue à final como no ano passado, e só esperando a Série C para jogar tudo na Série C e garantir o acesso. Parece que vão por água abaixo. O Botafogo que está no mercado em busca de um lateral direito. O Sérgio Meira já disse que está fechando com um jogador que jogou por grandes equipes do Brasil, porque o Léo Moura simplesmente não joga, né? Passou 4 meses andando de bicicleta na praia. Na hora do vamos ver para voltar ao campeonato, tá com lombalgia, não jogou e ninguém sabe se vai jogar na próxima quarta-feira contra o Vitória, como é o jogo mais importante, capaz até dele aparecer dentro de campo. Contra o Campinense, contra o Souza, ele acabou sendo desfalque. O Léo Moura que está sendo investigado aí por conta de irregularidades na sua ONG, que recebeu mais de 5 milhões de reais do governo federal, sem apresentar documentalmente nenhuma contrapartida social, matéria do UOL, de destaque nacional, nessa última semana. Rapaz, pois é. E ainda sobre o Léo Moura, né? Acho que não está sendo muito o que a diretoria esperava, né? A A lua de mel dele. acabou faz tempo, né? Agora tá todo mundo já. O torcedor do Botafogo já não tem mais nenhum apreço por ele, por sua contratação. E uma coisa que se esvaiu muito rápido, um carinho que se acabou muito rapidamente, muito por conta do próprio jogador. O Léo Moura tem menos da metade, salvo engano, dos jogos do Botafogo, né? E um jogador que não chegou, não foi agora, né? Faz um tempo, né? Chegou bem no início da temporada até. Deu muito certo a questão econômica, tudo que envolveu a questão de associar, né? A questão de marketing eu acho até que deu certo. Mas a contratação ela tem que ser uma via de mão dupla, né? Quando ela é muito rentável fora do campo, ótimo. Mas ela tem que ser mais rentável dentro de campo. E o Léo, quando jogou, também não se destacou. Deixou espaço defensivamente, pouco atacou. Então é um jogador que não agregou até agora tecnicamente a equipe. E também nem quase nunca é opção, né? Muitas vezes está machucado, não viaja. Enfim, um jogador que foi muito caro. Pode ter rendido uma grana, ainda é, né? Mas ainda não ainda é, exato. Mas ainda não rendeu dentro de campo, que imagino eu, um jogador de futebol deva render mais dentro de campo do que fora, né? E até sobre a perspectiva dele ter sido do ponto de vista do marketing, ele ter trazido muitos valores, né, digamos, em patrocínio, essas coisas todas, assim, é relativo, né, porque eu acredito que a diretoria do Botafogo esperava que pudesse ser mais, né, até porque tivemos essa pandemia tudo no meio do caminho, né, ainda estamos atravessando esse caminho, na verdade, e que possivelmente deve ter atrapalhado em muito os planos do clube em faturar com o marketing em cima de jogadores como o Léo Moura e o Felipe, né? Então, pessoal, vamos nos encaminhando para o final de mais uma edição do podcast Minutos Finais. Elson, só dá aquele recadinho de sempre, onde é que o pessoal pode nos ouvir, onde é que pode nos seguir e bater aquele papo com a gente. Pois é, Digli, quem quiser bater aquele papo com a gente tá no Instagram e no Twitter, Minutos_Finais, e também no Facebook.com/podminutosfinais. E para escutar a gente tá no YouTube, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts e também no site podminutosfinais.com.br. E o pessoal principalmente os torcedores de Botafogo, 13 Atlético de Cajazeiras, essa semana se faltar não precisa se preocupar tanto com a Covid-19, que certamente é a situação do time de vocês no campeonato que vai deixar aí o pessoal meio angustiado, para não confundir as coisas e levar a vida um pouco mais leve. E essa angústia aí pode durar um pouco mais, né? Porque a gente não sabe ainda
quando o campeonato volta. A todo mundo que nos ouviu, muito obrigado por nos acompanhar em mais uma edição. Até a próxima e fiquem atentos, porque logo mais deve ter mais uma edição disponível para você ouvir no seu agregador favorito. Até a próxima, pessoal. Até mais.